A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? Deus abençoe muito você nesse dia. Hoje nós vamos fazer um episódio parênteses para falar a respeito do tema Por que é que eu tenho que pagar pelo pecado de Adão? Talvez você já tenha ouvido alguma brincadeira, alguma piada a respeito disso. Você vai falar do amor de Deus para a pessoa, você vai falar da necessidade de sermos salvos pelo Senhor Jesus Cristo e em contrapartida você escuta uma piada, uma brincadeira. Ah, mas quem pecou foi Adão, nem no jardim eu estava. Comentários como esse que são acompanhados ali de uma brincadeira. Mas essa brincadeira, essa maneira jocosa de falar a esse respeito, na verdade indica que muitas vezes algumas pessoas, para que nós estamos tentando falar do amor de Deus, ou de repente até nós mesmos, temos dificuldade de crer que Adão foi um personagem real e histórico, de que o que aconteceu no jardim não é uma invenção ou um conto da carochinha. Portanto, hoje a gente vai falar de maneira muito objetiva sobre 3 assuntos. Primeiro, sobre Adão, o primeiro homem. Segundo, sobre o inimigo, que aparece de repente no capítulo 3. Moisés não dá para nós nenhuma prévia. De repente, Satanás aparece usando a serpente, uma criação de Deus, e trazendo discórdia em tudo. E nós vamos, por último, falar a respeito de Jesus Cristo, porque também nesse capítulo, o Senhor Deus nos fala a respeito do descendente, no singular. Ele está falando de uma pessoa de maneira especial, e essa pessoa é Jesus Cristo. Se você já acompanha o canal, você sabe que nós temos aqui uma premissa. A Bíblia explica a própria Bíblia. Portanto, quando algum assunto ou algum versículo não nos parece claro, parece que não nos traz todas as informações, uma vez que nós entendemos que toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, nós sabemos que com certeza em um outro trecho da palavra nós podemos encontrar o entendimento que de repente para nós parece que está obscuro. E é exatamente isso que nós vamos fazer a partir de agora. Vamos começar falando sobre Adão. Adão é mencionado no Novo Testamento? Sim, Adão é. Lá no Evangelho de Lucas, quando nós estamos vendo a respeito da genealogia de Jesus Cristo, e eu aproveito para fazer uma observação aqui, que eu sei que muita gente gosta de pular as genealogias, falar, Rita, aquele monte de nome, os nomes difíceis, quando eu estou lendo eu pulo. Não faça isso, olha só. Aqui em Lucas capítulo 3, nós vemos a genealogia de Jesus Cristo. E quando Lucas está fazendo esse relato, lá no versículo 13 ele começa assim, ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Era conforme se pensava, filho de José, filho de Eli, e aí ele vai falando vários nomes. E quando chega no versículo 38 diz, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Então Lucas vai nos ligar Jesus Cristo até Deus. Ele vai voltando na genealogia, falando a respeito do pai de quem, pai de quem, pai de lá, chega a Adão, e Adão é mencionado como filho de Deus, porque foi criado pelo Senhor. Quando nós vemos lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27, o que está escrito? Façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos. Pausa aqui. Adão foi criado com um propósito. O primeiro filho de Deus, criado para ter comunhão com o Senhor, foi criado à sua imagem e semelhança. Nós podemos dizer que Adão era o primeiro, apenas o primeiro, porque a intenção do Senhor Deus era que ele gerasse, juntamente com a mulher, a primeira família. Eles iriam gerar semelhantes a eles. Deus os abençoou em Gênesis capítulo 1, versículo 28, para que eles fossem fecundos e multiplicassem, para que eles enchessem a terra e a sujeitassem. Ou seja, o homem e a mulher, eles iriam gerar semelhantes a si mesmos. Esse era o propósito de Deus, que eles fossem criando uma família juntamente com o Senhor, naquela comunhão maravilhosa de ser visitado todos os dias. E então,
com tudo aquilo que Deus havia criado, não havia o que dar errado. Inclusive, quando nós lemos Salmos, o Salmo número 8, do versículo 3 ao versículo 9, olha o que diz o salmista. Olha só. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Portanto, o salmista fala de maneira muito poética a respeito da grande obra de Deus, maravilhosa, perfeita, e que tudo isso foi colocado aos pés do homem, o homem, a coroa da criação. Mas, por causa de uma escolha, por causa de dar ouvidos à voz do inimigo, antes de considerar como verdade absoluta e desejável a vontade de Deus, a obediência à palavra do Senhor, por causa disso entrou o pecado. E agora vamos responder, Rita, por que é que o pecado de Adão cai sobre nós como uma chuva, sendo que nós não estávamos lá para pecar com ele? Bem, olha só o que diz Romanos a respeito disso. Romanos 5,18 fala assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21 e 22 fala assim: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Bom, o que esses dois textos têm em comum e como eles respondem a nossa pergunta? Eles nos mostram que Adão não era simplesmente o primeiro homem, a criação de Deus, a coroa da criação. Adão, ele era um modelo. Adão estava debaixo do mesmo princípio da natureza, que iria gerar segundo o seu semelhante. Adão e Eva foram chamados para povoar a terra, mas eles eram não apenas uma criação, mas ele era o primeiro, ele era a primeira cópia. Nós podemos dizer que ele era uma matriz reprodutora. Então, Adão e Eva iriam gerar semelhantes. Portanto, se eles continuassem caminhando com Deus, eles gerariam filhos debaixo desta graça, debaixo desta bênção, porque o Senhor os abençoou. Mas quando eles escolheram ouvir a voz da serpente e se rebelaram contra Deus, e eles quebraram a sua comunhão com Deus, e eles romperam aquela aliança do Éden, lugar de prazer, significou ali a queda de toda uma geração, onde Adão pecou, todos pecaram. E aí nós conseguimos entender a importância de Jesus Cristo. Porque enquanto nós pensamos assim, poxa vida, Rita, e você talvez já deve ter pecado isso. Rita, eu nunca matei, eu nunca roubei, Rita, eu nunca cometi um pecado que fosse digno de morte. Porque quando fala assim, Jesus salva você do seu pecado, Jesus te dá a vida eterna, Jesus veio para salvar você. Eu não entendo, porque eu não preciso ser salvo, eu nem sou uma pessoa tão ruim assim. Entenda que esses textos mostram para nós que a questão não é o número de pecados ou os tipos de pecados que você comete ou cometeu, mas tem a ver com o pecado, no singular, que fala da natureza pecaminosa do homem, da nossa necessidade de submeter a nossa vida a Deus. E essa liberdade de não andar debaixo da escravidão do pecado, ela só é rompida com o segundo Adão. Quando nós lemos aqui, no versículo de 1 Coríntios 15, 21 e 22, como eu li para vocês, que se em Adão todos morrem, em Cristo nós seremos vivificados, significa que Jesus Cristo, ele veio então para desfazer aquilo que o primeiro Adão fez. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 45 ao versículo 47, olha o que está escrito. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente. Lembra, parênteses, né? O Senhor soprou nas narinas dele. Continuando. Mas o último Adão é Jesus, né? É espírito vivificante. Se você quiser acompanhar a referência, vai lá em João 5, 21.
O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. Aqui Paulo está comparando Adão e Jesus. Continuando no versículo 47. O primeiro homem formado do pó da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Porque você e eu nós sabemos, a gente estudou isso em João, que Jesus ele foi sobrenaturalmente formado no ventre de Maria pelo poder de Deus. E ele veio como homem exatamente para que pudesse cumprir em si todos os requisitos e cumprir aquilo que foi dito lá em Gênesis capítulo 3. Realmente ferir a cabeça da serpente. Por quê? Porque ele, apesar de ser filho do homem, apesar de ser natural, comer, andar na terra, ter nascido como um bebê, nascido de uma mulher, ele iria passar por esta vida sem pecar e ser entregue como um sacrifício, mudo, sem defeito, perfeito por nós, realmente cancelando o escrito de dívida que nos foi dado através do primeiro homem, aquele que representava a raça humana, Adão. Portanto, nós herdamos de Adão o pecado. E aí, entendendo dessa maneira, nós conseguimos compreender por que é que o pecado de Adão nos é posto como uma responsabilidade. Já nascemos em pecado. Salmo 51 fala sobre isso, né? Em pecado me concebeu a minha mãe. Nós nascemos em pecado, nascemos com essa natureza pecaminosa, inclinados a fazer a maldade, inclinados a pensar mais em nós mesmos do que nos outros, porque isso vem pela nossa natureza. É um pecado cometido pelo primeiro homem que nos foi passado como herança. Pode parecer injusto, mas de maneira simplista, a gente observa que isso se estabelece em todas as relações, inclusive familiares. Quando uma decisão errada é tomada pelo pai e pela mãe, os filhos sofrem a consequência disso sem terem cometido o ato. Muitas vezes, inclusive, se julgam culpados. Para corrigir essa injustiça, foi que Deus enviou o seu próprio Filho para que morresse pelos nossos pecados. E todos aqueles que desejam não viver debaixo desse jugo trazido sobre a raça humana pelo pecado, podem entregar as suas vidas para Jesus Cristo e não ser mais escravos do pecado. João 3,16 vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Precisamos de Jesus Cristo para ter a vida eterna com Deus, porque aquilo que foi planejado no jardim foi rompido pelo nosso representante, por Adão. E aqui em João 3,16, Jesus é chamado de filho unigênito, filho único. Por quê? Porque a filiação que Adão havia recebido da parte de Deus, assim como a sua comunhão, assim como a sua autoridade para governar, assim como a sua bênção, tudo isso foi rompido no jardim, quando o homem decidiu caminhar pelas suas pernas, pelas suas próprias pernas e de acordo com as suas próprias decisões. A restauração em tudo isso veio através de Jesus Cristo, porque daí a palavra que nos chama Jesus de filho unigênito passa a chamá-lo de filho primogênito, porque uma vez que ele morreu pelos nossos pecados, ele passou a ser o primeiro, para que todos aqueles que viessem a crer em Deus pudessem também ser chamados filhos de Deus. É isso que nós vemos em João 1,12, que fala: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Nós somos feitos filhos de Deus quando cremos no nome de Jesus Cristo. E então passamos a ser chamados filhos de Deus, não necessariamente porque pertencemos a uma religião ou outra, mas a palavra de Deus fala que quando nós cremos em Jesus Cristo, Filho de Deus, como nosso Senhor e Salvador, Romanos vai dizer, quando nós cremos no nosso coração e confessamos isso com a nossa boca através de uma oração de fé que mostra o que cremos, isso nos faz ser ligados a Deus novamente pela fé. E então nos tornamos filhos de Deus. Jesus, o primogênito, e nós, porque cremos nele. Romanos capítulo 8, versículo 29 fala assim: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Tenho certeza que você percebeu que eu inverti a ordem. Comecei falando de Adão e a minha intenção era terminar falando de Jesus. Mas falar sobre o pecado original me levou a falar imediatamente a respeito do Salvador, aquele que veio nos redimir do nosso pecado. Portanto, vamos falar então sobre o último assunto proposto, que é falar sobre o inimigo. Moisés nos apresenta ele logo no capítulo 3 de Gênesis e não nos diz
onde foi que ele apareceu. O que nós sabemos, meus queridos, é que quando o Senhor Deus terminou toda a criação, ele disse que tudo era muito bom. Portanto, o mal não foi criado por Deus. O mal também não foi criado pelo homem, foi acolhido pelo homem. Quem é o autor do mal? O autor do mal é Satanás. Em João 8,44, o Senhor Jesus vai falar para nós que desde o princípio, e Jesus estava no princípio, Jesus pode falar sobre isso, desde o princípio não se encontrou a verdade no inimigo. Ele fala assim, João 8,44, vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Nesse versículo, Jesus nos fala algumas coisas sobre o nosso inimigo, sobre o inimigo das nossas almas. O fato de que desde o princípio não se encontrou verdade nele. Ao contrário, ele sempre buscou a morte, ele é chamado de assassino. E diz também que aqueles que seguem o caminho da maldade e da mentira é como se fossem filhos dele, porque agem segundo os princípios do inimigo. Agora, se ele estava desde o princípio, existe algum lugar na palavra de Deus que fala sobre uma condição original? Porque veja, Deus criou o diabo? Não, Deus não criou o diabo, porque o diabo ele é o pai da mentira, ele é aquele que faz maldade. Deus criou coisas boas, Deus criou e a sua criação foi classificada como muito boa, porque lá havia harmonia, perfeição e o bem, afinal de contas era proveniente de Deus. Mas o Senhor, ele não criou marionetes. Ele criou o Adão e toda a sua criação com o direito de escolher. Andar com Deus era uma escolha. Assim como nos dias de hoje, eu e você nós escolhemos se nos voltamos para Deus diante das situações de dificuldade ou se seguimos nosso próprio caminho querendo fazer tudo com as nossas forças. Então, o inimigo nem sempre foi o inimigo. Na verdade, o coração dele se rebelou. Ele foi um anjo criado por Deus para habitar em harmonia na sua criação. Entretanto, o que diz para nós lá em Apocalipse 12, do versículo 3 até o versículo 4, depois do versículo 7 ao versículo 9, é que quando ele deixou que a iniquidade entrasse no seu coração, ele não apenas pecou e já não havia mais lugar para ele no céu, mas ele levou outros anjos a pecarem também com o Senhor. Olha o que está escrito, Apocalipse 12, versos 13 e 4. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Então, estou pulando para o versículo 7. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram ser vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Não vou explicar todos os elementos desses versículos, mas o mais importante, de acordo com aquilo que nós estamos vendo agora, é que quando diz que pela sua cauda, com a sua cauda ele arrastou a terça parte das estrelas do céu, aqui nós entendemos que 1/3 dos anjos resolveu desobedecer a Deus e seguir a Satanás, o diabo. E como nós vimos nos versículos finais dessa leitura, ele foi expulso e atirado à terra juntamente com os seus anjos. Aqui, esses anjos caíram da sua condição de anjos de Deus para se tornarem seguidores do pai da mentira, para se tornarem demônios. E para finalizar, eu quero falar sobre 2 profecias faladas por profetas do Senhor, Ezequiel e Isaías, profecias que foram faladas respectivamente para o rei de Tiro e para o rei da Babilônia. Mas nessas profecias que foram faladas para esses reis, para julgarem o comportamento errado deles, cada um dos profetas trouxe elementos dessas profecias que seriam impossíveis de se aplicar àqueles reis. E nós sabemos que elas são chamadas de profecias de dupla referência, porque além de estarem falando diretamente com pessoas, com reis, pessoas reais, seres humanos, elas também trazem características referentes ao inimigo. Para finalizar, eu vou fazer a leitura desses 2 textos, uma leitura comentada. Ezequiel 28, do 12 ao 17, fala assim:
Filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe. Então, olha, ele está falando para um rei normal, físico, um homem. Mas veja as características. Assim diz o Senhor Deus: você era o modelo da perfeição, cheia de sabedoria e perfeito em formosura. Você estava no Éden, jardim de Deus. Pausa aqui. O rei de Tiro, pessoal, nunca esteve no Éden, nunca esteve no jardim de Deus. Preste atenção, continuando a leitura. Você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Os teus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Você era um querubim da guarda que foi ungido. Veja, o rei do Tiro nunca foi um querubim. E se você quer ver as características do querubim, eu passei para vocês referências em Ezequiel no último podcast. Volta lá, não vou te passar de novo, assim eu te forço a anotar as coisas que a gente estuda junto. Muito bem, continuando no versículo 14. Você era um querubim da guarda que foi ungido. Eu o estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Veja bem, o texto o descreve como perfeito, como criado para a glória de Deus, até que se achou pecado no coração dele, até que iniquidade tomou o seu coração. E aí no versículo 16, a palavra continua assim: na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso eu o lancei por terra, eu o coloquei diante dos reis para que o contemplem. Então, o profeta vai dizer para nós a respeito de alguém que foi criado de maneira perfeita, que andava com toda a sua beleza, mas que deixou o seu coração se corromper e quis subir acima daquilo que lhe era permitido. E Deus o lançou fora do monte de Deus. Isaías capítulo 14, versículo 12 até o 14 fala assim: veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Veja bem, aquele que quis ser semelhante ao Altíssimo foi o inimigo, não foi o rei da Babilônia. Ele poderia até querer ser um grande rei e conquistar muito, mas jamais subir nas mais altas nuvens. Aqui esse texto está fazendo uma referência ao inimigo. Então o que nós sabemos? Bom, por que precisamos saber do inimigo? Precisamos saber do inimigo porque Efésios capítulo 6, versículo 11 fala assim: vistam-se de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo, assim como armou uma cilada para Eva lá no jardim, arma ciladas diante de mim e de você. E saber que ele era um anjo que estava na presença de Deus e que foi lançado à terra pelo Senhor Deus, porque no seu coração se achou o pecado, a iniquidade, a exaltação, nos lembra que nós também podemos incorrer nesse mesmo pecado e andarmos como filhos do inimigo quando não escolhemos os princípios de Deus. Não precisamos ter medo, ao contrário, nós nos sujeitamos a Deus, nós resistimos ao inimigo e ele foge de nós, como diz as Escrituras. A mim e você cabe escolhermos a boa parte, escolher o caminho do Senhor Deus, não andarmos segundo o caminho do primeiro Adão, mas do último Adão, Jesus Cristo, que morreu na cruz para cancelar o escrito de dívida que havia contra a minha vida e a sua. Pelo inimigo entrou o pecado, pelo inimigo entrou a tentação. Ele tentou o homem caiu. Nós nos tornamos pecadores por causa de Adão e de Eva, mas por causa de Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus, restaurados na nossa autoridade, restaurados na nossa filiação, restaurados nas promessas e sabendo que, assim como essa terra teve uma origem,
um dia terá um fim. E para aqueles que decidem entregar as suas vidas para Jesus Cristo, não há mais temor, apenas a viva esperança de que um dia novos céus e nova terra serão restabelecidos aqui e nós viveremos para sempre com Deus. Espero que esse episódio tenha esclarecido para você algumas coisas. Se ficaram dúvidas, escreve elas aí nos comentários do vídeo, vamos conversar. E eu te espero aqui para o próximo episódio, se o bom Deus permitir. Até lá! Se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!